E agora a nossa palavra, a ministração desta noite vem aqui a partir do texto de Hebreus capítulo 11. Já vai abrindo a sua Bíblia aí em Hebreus 11, que é um capítulo maravilhoso. Hebreus é um texto magnífico, é o texto da fé. E Hebreus 11 é o capítulo da fé. E eu começo dizendo para você, antes da palavra propriamente dita, que há alguns assuntos na vida bem práticos que é bom que você aprenda a lidar com eles, tá bom? Alguns assuntos, aliás tem vários, mas deixe-me ilustrar com alguns. Por exemplo, finanças, lidar com o dinheiro. Tem gente que fala assim: pastor, eu não sou muito bom de lidar com o dinheiro, eu sou meio desorganizado, né? Bagunçado, né? Não administro bem. Então, meu irmão, dá teus pulos. Aprende. Não só aprenda bastante, como aprenda profundamente. Porque pensa num assunto que vai te incomodar a vida inteira. A vida inteira. Então, negligenciar, deixar para lá, terceirizar isso não é inteligente. É um assunto muito básico. E assim, a economia, pelo menos da nossa cozinha, né, a gente precisa dominar. Se você não tem recursos aí suficientes, né, pede ajuda para alguém, fala assim: me ajuda aqui a ensinar a administrar meu dinheiro, que eu não estou conseguindo. Porque não administrar é problema. É tristeza, desconforto, é ruim, triste, tá bom? Uma outra área, para nossa ilustração aqui, é a vida profissional, né? Quando você tem um trabalho, quando você tem um emprego, algumas coisas você vende para o patrão ou você presta serviço numa área de especialidade. Então, naquela área de especialidade, você precisa ser minimamente qualificado. Por quê? Porque até você, né, aposentar, você vai ter que dar conta de um serviço. E é muito ruim não dar conta de um serviço. Eu por exemplo, né, faz muito tempo que eu achei que eu devia saber Excel, lidar com o programinha do Excel. Até hoje eu não sei, e parece que passou para mim, não preciso mais, tem outros recursos fáceis e melhores, mas também, pastor, não precisa lidar com Excel, graças a Deus, né? Mas eu preciso lidar com Bíblia, eu preciso mexer e conhecer Bíblia, gestão de pessoas, de programas. Não sei qual que é a sua área de especialidade, mas há uma qualificação mínima, você precisa. Por quê? Porque vai muito tempo e não lidar com isso é ruim. Mais uma ilustração. Relacionamento. Tem gente que fala assim: pastor, eu não sou muito bom nesse negócio de interagir com pessoas, conversar, conhecer gente. Tem gente que é meio truculento nas palavras, ofende muito ligeiro, né? Mas a gente vai passar não somente a vida, mas a eternidade com gente. Nós precisamos ter um mínimo. Precisamos aprender, melhorar o tato, escolher melhor as palavras. Não seja aquela pessoa que fala assim: eu sou assim, né? Sangue de espanhol, sangue de italiano, sangue não sei de quem, né? Eu sou assim, sou explosivo, né? Me perdoem, né, os importados aí de sangue, mas eu costumo falar que isso é sangue de Adão. É o sangue do Adão, é o sangue do caído, né? Do homem caído, né? Esse que é explosivo, que é agressivo, que, enfim, você entendeu? É uma ilustração. Há assuntos básicos na vida que é melhor você dar conta deles, te vira.
porque vai ser bom para você. Não lidar de uma maneira mínima é ruim para você. E é ruim para aqueles que te cercam também, tá bom? Falo isso porque o assunto do nosso capítulo e da nossa mensagem é a fé. E a fé é outro assunto, é um assunto mínimo para a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter o mínimo de compreensão, né? Profundidade, porque nós somos pessoas da fé. A vida espiritual é a vida pela fé. Romanos 1,18 fala que o justo vive ou viverá pela fé. Então, enquanto você vive, você que é crente, você vive pela fé. E no que diz respeito à salvação, Efésios 2, 8 e 9 fala que a salvação é pela graça, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé é o elemento que te dá acesso à salvação, que é de graça, que é pela graça. Então, vamos a Hebreus 11, o único texto das Escrituras que ocupa-se em definir fé. Aqui no versículo 1 tem uma definiçãozinha. A fé é certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, apesar de, irmãos e irmãs, que o nosso referencial, o nosso modelo de perfeição é o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus nunca se preocupou em definir fé, mas ele sempre elogiava aqueles perto dele que agiam em fé. Amém? Então, vamos aqui. Hebreus 11, comece ali, acompanhe comigo a partir do versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha, vivendo em tendas, bem como Isaque e Jacó, filho e neto, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Feche os teus olhos mais uma vez, oremos. Deus querido, nosso Pai amoroso, nós agradecemos, Senhor, por tudo que está disponível a cada um de nós no ambiente do culto. Agora, Senhor, para além de tudo o que o Senhor já tem acrescentado sobre este povo abençoado, acrescenta-nos a Tua palavra, a Tua voz, a Tua direção. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, 3 destaques desta leitura que nos ensina muito, porque estamos com experiências de gente que deu certo, né? O próprio autor de Hebreus nos recomenda, dizendo assim: imitem a fé daqueles que fazem a coisa certa. Estou parafraseando aqui, né? Vejam aqueles que estão conquistando, acertando, imitem a fé deles. E nós vamos agora, então, provocar a igreja a imitarmos a fé aqui dos patriarcas. E 3 destaques nesta leitura, porque na vida, no ministério, na vocação do Abraão, a Bíblia fala que pela fé eles agiram, pela
fé. E o primeiro pela fé desse texto é: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Aqui no versículo 8, a obediência do Abraão é a parte concreta daquilo que Deus falou com ele. O autor é preciosista, detalhista, fala que ele estava focado, Abraão estava focado num objetivo, numa herança, mas na vida, na rotina, na hora da sua vocação, haviam também dúvidas, né? A dúvida era: para onde ir? O autor é muito claro, né? Ele replica o Gênesis, né? Sem saber para onde ia, agiu. Abraão tinha o suficiente para mover-se, e então ele foi em direção ao que Deus trouxe para ele, ao que Deus falou para ele. Eu sempre fico curioso na meditação de textos como esse, né, para pensar que tipo de teologia, quanto que Abraão, como era a experiência dele, como era essa voz de Deus na vida dele, mas era a voz o suficiente para saber que Deus estava levando ele para um lugar bom, para um lugar excelente. Por certo, muito da própria criação, da natureza, comunicava a voz de Deus, né? Abraão devia olhar para tudo que estava ao seu redor e falar: existe um Deus. Não é assim? Você já teve a experiência de estar num lugar e ficar impressionado com a natureza e falar assim: isso é Deus, é um Criador, não pode, essa coisa maravilhosa não pode ser um acidente, não é assim? E isso é bíblico. O Salmo 24 fala que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Abraão tinha mais do que a criação. A voz era clara para ele. E quando a voz veio em direção a ele, ele acreditou, ele imprimiu confiança naquela voz e ele obedeceu. A obediência, meus irmãos, minhas irmãs, é o primeiro destaque, é a materialização do conceito da fé. Pastor, como eu manifesto e cresço em fé? Obediência à palavra, obediência àquilo que para você já é claro. Então, olha só, a respeito de obediência, coisas bem simples, repetidas já na nossa rotina de ministração e ministério aqui. Ouvir a Deus, compreender no coração, na mente, porque a fé também é racional, e então entrar em movimento, ouvir, compreender e agir. Pela fé, Abraão obedeceu. Esse é o nosso primeiro destaque nesta leitura, a obediência. O segundo destaque está aqui no versículo 9, e é lindo, né? Simples nesta leitura. Os três destaques são os três que começam com a expressão pela fé. E o segundo destaque é: pela fé peregrinou. Peregrinou. Abraão tornou-se um peregrino. E é interessante se você olhar lá no Gênesis e acompanhar a história dele, né? Porque ele saiu da sua terra e da sua parentela, e ele chegou a Canaã. Às vezes nós lemos assim, sem prestar muita atenção, e parece que o Abraão ficou peregrinando todo, e depois lá com Josué, que os filhos do Abraão, né, como gostamos de chamar, os filhos de Israel, é que chegaram em Canaã. Não, mas o Abraão saiu e chegou. Saiu e chegou.
Só que quando ele chegou, ele ainda não tinha musculatura, estrutura, gente para conquistar, para viver aquilo que Deus, desculpa, aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, ele estava peregrino, terra estrangeira. Ele ficou na terra da promessa, mas ele ficou como em terra alheia, peregrinando. O nosso bispo João Carlos, o bispo anterior, já aposentado, ele tem um belo sermão. Eu ouvi ele pelo menos 2 vezes pregando esta mensagem, e ele fala, peregrinos ou andarilhos. E ele faz uma clara distinção entre aquele que fica perambulando, andando em círculo e não tem para onde ir, que é o andarilho, e o servo e a serva do Senhor que peregrina, mas peregrina com o objetivo certo. Sabe uma marca, querido, da nossa vida espiritual, neste destaque do peregrinar pela fé, é que nós somos um povo abençoado. Amém? Abraão, um homem abençoado, mas ainda não em sua plenitude. E essa é uma expressão que você pode guardar com você, nutrir no teu coração, usar na sua rotina. E quando alguém perguntar, você está na bênção? Sim, estou na bênção. Você tem uma boa notícia? Tenho, passa o meu senhão para cá, né? Queria que alguém perguntasse isso para mim. Tem uma boa notícia? Claro que eu tenho, né? Mas ainda pode melhorar, amém? Pensa assim, você é crente em Cristo Jesus, tem certeza da salvação, você está abençoado? Está abençoado, mas pode melhorar? Mas se melhorar, melhora. Não é verdade? Porque nós não estamos ainda em nossa plenitude. É o que os teólogos falam, que nós vivemos o já e o ainda não. O já é que já estamos em Cristo, já estamos perdoados, já somos salvos, somos felizes com a alegria do Espírito Santo que ninguém pode tirar, mas ainda não foi manifestada em nós a sua plenitude, nós aguardamos com grande expectativa a plenitude de Deus para as nossas vidas. Esta é a caminhada, este é o ambiente do Abraão peregrinando. E nesse ponto, queridos, 2 coisas precisam ser assimiladas. Era a realidade na vida do Abraão, e é inspiração para mim e para você, para a nossa rotina, para o nosso dia a dia, para a nossa segunda-feira, para a nossa jornada existencial. E a primeira delas é que enquanto Abraão peregrinava, ele ia mudando os seus acampamentos, e ele ia avançando na sua jornada, e onde ele chegava, ele com seus filhos e criados, né? Ele armava as suas tendas. E quando naquele lugar ele tinha uma experiência impactante com o Senhor, ali ele construía um altar. Eu estava ontem aqui no nosso culto em espanhol, liderado pelo nosso irmão Myron, e quem pregava era o gringo, e ele dizia assim, que nós gostamos de impactos. O impacto é a experiência, né? O crente gosta de impacto, né? O culto foi bom, um arrepio. É coisa de crente, eu também sou. A gente gosta de revelação, de arrepio, de lágrimas, né? É gostoso ser impactado por Deus. Mas dizia o gringo, né? O nosso pregador de ontem, impacto é uma bênção, mas o nosso Deus é um Deus de pacto, é o Deus de aliança. E o pacto, ele não tem tanta emoção, ele tem compromisso, ele tem caminhada, ele tem serviço, tem responsabilidades. E olha que bênção,
Guarda isso no coração, querido, não esqueça nunca mais. O Abraão, na sua peregrinação, construía e habitava em casas de lona, mas construía altares de pedra. Receba isso, é da parte de Deus esta palavra. Casas de lona, altares de pedra, porque um fala daquilo que é provisório, e outro fala daquilo que é permanente, daquilo que não muda com o tempo, que não sai do lugar com o tempo, que é estável, que é sólido. E na nossa vida, nós precisamos nutrir, alimentar, investir naquilo que é permanente. Morar em casas de lona e construir altares de pedra fala de prioridade. Onde é a prioridade da nossa vida? A prioridade é na eternidade, querido, porque nesta vida, tanto as coisas materiais quanto o nosso próprio corpo murcharão como a flor do campo, que hoje está esbelto, lindo. Olha para a pessoa que está do seu lado, não está esbelto? Lindo, né? No futuro será glorificado. Amém? Hoje é esbelto, no futuro glorificado, né? Vamos deixar a parte do murchar para depois, para outra hora da conversa, né? Queridos, é isso. O que é prioridade? Prioridade para o Abraão é a sua vida com Deus, por isso os altares são permanentes, aleluia. Que sejamos assim, peregrinos que tenham tal clareza. Por isso, decisões rotineiras, elas são fáceis de serem tomadas, porque elas são pela fé, e pela fé nós estamos e continuaremos peregrinando. Um segundo aspecto, maravilhoso por sinal, tudo a ver com o ministério que Deus tem confiado à nossa geração, mas de maneira particular à nossa igreja, porque também para nós é muito claro, é que o Abraão peregrinou com quem, igreja? Com Isaac e com Jacó, e o autor de Hebreus poderia avançar dizendo com José e os outros 11 irmãos, porque na peregrinação, esse passar para a próxima geração é uma responsabilidade. Gostei, pastor Isnário, não tinha, de manhã eu cheguei atrasado para a abertura, eu não tinha ouvido você lendo Deuteronômio 6:5, que é o chamar Israel, ouça, ó Israel, teu Senhor é o único Deus. E daí pega esse conceito e fala assim, inculca ele na vida das crianças. Nosso encontro com Deus Kids, queridos, é parte desse trabalho, desta clareza que nós temos. Não queremos somente cultos animados e levarmos daqui respostas para a nossa vida, não. Nós voltamos aqui, trazemos os nossos filhos e os doutrinamos no caminho da vida. Queremos que eles, na mais tenra idade, já tenham experiências com o Espírito Santo e possam dizer, papai e mamãe, já não é pelo que você disse que eu continuo vindo à igreja, eu venho na igreja porque eu amo Jesus, decisão deles mesmos. Peregrinou com Isaac, peregrinou com Jacó. Isso fala de discipulado, isso fala de pequenos grupos, isso fala de legado. Se você não é envolvido / comprometido com uma célula, faça isso, querido. Que lugar maravilhoso para construirmos a nossa vida, a nossa fé, a nossa comunidade. São os pequenos grupos. Pela fé obedeceu, pela fé peregrinou.
pela fé, meus irmãos e irmãs, aparece agora a personagem Sara, a esposa estéril, aquela mulher bonita. A Bíblia fala que Sara era uma mulher muito bonita. E uma mulher que agora aos 90 anos, devia ter mais ou menos uns 70 anos de angústia. De por que eu, Senhor? Por que comigo? Por que esse peso para a minha história? A esterilidade era um limite gritante na vida dessa mulher. Mas o autor de Hebreus fala que pela fé ela recebeu poder para ser mãe. Essa frase é tão linda. Pela fé recebeu poder para ser mãe. Algo que parece e na prática é muito natural, não é mesmo, Carla? Bem naturalzinho. Os filhos vêm, Deus vai nos dando como presentes, mas na Sara não foi natural, havia uma limitação. Mas pela fé ela recebeu poder. Para ajudar a nossa compreensão da fé de Sara, vemos aqui o autor de Hebreus dizendo que ela, o Abraão, eles consideraram fiel aquele que prometeu. E não atentou para a realidade e os limites que os cercavam. Tem hora que é difícil agir na fé, querido. É só ler os textos do Gênesis, na história do Abraão, de capítulo 13 do 12, né, até o 22. Você vai ver que quando acontece uma experiência e o anjo visita e fala assim, tua esposa vai ter um filho, a Sara, ela se ri. Ela dá risada. Por isso depois vai chamar o menino de Isaac, aquele que causa risos de alegria, né? Mas na hora que ela recebeu a palavra é difícil. E isso é bom, meu irmão, minha irmã. Preste atenção nisso, como isso é importante. Porque às vezes nós olhamos para Sara, e às vezes nós olhamos para Abraão, e para qualquer outro personagem, ou talvez para algum pastor, e olhamos eles no YouTube, e olhamos ele nas grandes igrejas, e olhamos assim, parece que tem um S, né, de super crente, super pastor, super Sara, super Abraão, mas não. Pessoas semelhantes a nós, com lutas, com crises, pessoas que perguntam, por que eu, Deus, por que eu? Mas pela fé, ela recebeu o poder. E nesse ambiente do pela fé obedecer, pela fé permanecer, que foi a peregrinação, e pela fé receber poder, a Bíblia fala que o resultado disso foi a formação de um povo incontável, como incontável são as estrelas no céu, e incontável também é a areia das praias aí dos oceanos todos. Incontável. A fé, queridos, é um elemento muito básico para a nossa jornada com Deus, e nós precisamos ter um pouco mais de substância, profundidade, compreensão e clareza a respeito disso. O autor de Hebreus, ele é incrível, e quando ele vai espalhando as notícias alguns até chamam algumas pessoas chamam esse grupo do livro dos Hebreus de heróis da fé, mas eu gosto dessas duas expressões,
extraídas aqui do capítulo 11. Uma delas está no versículo 16. O autor de Hebreus fala que estas pessoas de fé eram pessoas que Deus se orgulhava de ser chamado Deus deles. Eu não sei se Deus fica meio assim constrangido, né? De olhar para algum crente e falar assim, esse não me representa. Mas o autor de Hebreus aqui no versículo 16 fala que essa galera mencionada no capítulo 11, Deus olha para eles e fala assim, esses caras me representam. Você quer tomar esta titularidade para você? Eu quero para mim, que Deus nos ajude. Que o Senhor possa olhar para nós e falar assim, me representa. Me representa, aleluia. A vida daquele que anda pela fé, do que obedece, peregrina e acessa os estoques de poder de Deus, não é uma vida muito fácil. Por isso há um outro elogio aqui do capítulo 11 que é simplesmente magnífico. Você está lá no versículo. Não era digno deles. Que tal? Linda ou não essa expressão? O mundo não era digno deles. Eles eram gente assim tão fora do padrão na sua vivência de fé, que esse mundo corrompido, cheio de corrupção, de gente gananciosa, fazendo das costas dos outros trampolim para subir na vida. E o mundo não era digno, esses caras eram crente mesmo. Essas duas expressões, elas se complementam, né? Me representam. O mundo não é digno destas pessoas. Trazendo aqui para nós, então, uma aplicação e um fechamento para esta reflexão a respeito da fé, uma praticidade, o que fazer com tudo isso. E hoje eu não vou me deter falando como crescer em fé, já tenho falado isso outras vezes, há várias expressões e ensinos bíblicos, especialmente na expressão do testemunho, né? Por exemplo, a mulher que foi curada do fluxo de sangue, né? Ela não desistiu e recebeu. Hoje eu gostaria de ir com você para a carta de Tiago, está umas 3, 4 páginas para frente aí do capítulo 11 de Hebreus, é o texto que se segue, e aqui no capítulo 2 há uma provocação muito grande, porque já mencionamos a fé citada pelo apóstolo Paulo, o justo viverá pela fé, de Romanos 1,18, é um texto de Abacuque, e agora, 31 de outubro, semana passada, nós lembramos do dia da Reforma Protestante, e uma das 5 solas, né? Solas é a palavra em latim para somente, é somente pela fé, né? Na Reforma, Martinho Lutero trouxe isso à tona, né? Só as Escrituras, só a graça, só a fé, enfim, só a fé hoje, né? E quando nós chegamos aqui para a carta de Tiago, parece que Tiago está em oposição com alguns outros textos bíblicos. Capítulo 2, no versículo 14, o Tiago começa argumentando assim: de que adianta, meus irmãos,
alguém dizer que tem fé, se não tem obras? E tem gente que gosta de colocar texto bíblico contra texto bíblico. É que tem gente que gosta da encrenca, confusão. Tem gente que não quer ver o quebra-cabeças montado, mostrando a paisagem plena, completa, linda. Tem gente que gosta da treta mesmo. Então, quando alguém pega o apóstolo Paulo e coloca contra o apóstolo Tiago, né, ele não vai crescer na presença, no entendimento e na prática de uma vida espiritual saudável. O Tiago, ele está trazendo clareza para a vida da igreja, de que a fé cristã, a fé do Abraão, aquele que pela fé obedeceu, pela fé peregrinou e pela fé acessou o poder, é uma fé prática. Então, no desfecho desta ministração, eu trago a seguinte declaração, irmãos e irmãs: o justo vive pela fé, e a fé do justo vive das obras. Preciso repetir e tecer alguns poucos comentários a respeito disso. O justo vive pela fé. Nada diferente disso. Efésios 2, 8 e 9, mais uma vez, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé unicamente. Mas Tiago, ele está no chão da fábrica, ele está na vida da igreja, ele está na casa das pessoas, ele está no comércio das pessoas, e ele está perguntando como esta fé tem influenciado a família, como esta fé tem entrado na vida, como essa fé tem se materializado. E ele vai dizer o seguinte: se não tem uma aplicação prática, não tem fé nenhuma. Não é fé de verdade, não é fé que transforma, não é fé. Então, para a nossa aplicação, a pergunta é: que tipo de atitude que você tem tido que tem nascido da prática da fé? Que tipo de atitude você tem desenvolvido a partir das suas convicções? Porque aquilo que nós fazemos, irmãos e irmãs, aquilo que nós desenvolvemos, é simplesmente porque nós temos uma convicção muito clara daquele que nos salvou e daquele que nos chamou para uma nova vida. Lembre-se de como comecei esta ministração. Há alguns assuntos que eles são muito básicos para a vida, e há alguns assuntos que são muito básicos para a vida espiritual. Se queremos ser seguidores de Jesus, nós precisamos ser pessoas de uma fé viva. Então, como esta fé se manifesta? Ela se manifesta no serviço. Você tem trabalhado para Deus? Pode ser na igreja também, é muito bem-vindo, nós precisamos de muita ajuda em muitos ministérios. Há um ministério novo agora, dos atalaias, né, que está dentro da diaconia, né, precisando de bastante ajuda. Mas o serviço é uma expressão de fé. Por que você está ajudando? Porque eu creio. A contribuição, a generosidade para o mundo que não conhece a Jesus não faz sentido, mas para nós faz todo o sentido, porque Ele é pela fé. O evangelizar,
o envolver-se na obra de Deus na nossa geração, esta nossa guerra pela transformação do nosso mundo e a mudança da cultura predominante é única e exclusivamente porque nós temos Jesus no coração. É pela fé. Eu espero que esta palavra encha o teu coração e te dê muita vontade de ir mais a fundo nessa busca, nessa caminhada pela fé. Assim como alguns aqui vão estudar um pouco mais de finanças para melhorar as suas coisas na casa, alguns talvez vão pedir ajuda na questão relacional. Vamos crescer no entendimento desse assunto tão básico na nossa vida. Quero chamar o Ministério de Louvor à frente e nós vamos ter um tempo de oração. E na hora da oração, irmãos e irmãs, eu quero ser bem específico no convite ao altar. Espero que você tenha sido muito abençoado nos aspectos destacados da obediência, da resiliência, que é o permanecer, e do acessar o poder. Mas ao abrir o altar para oração, e os intercessores e pastores estão aqui para te ajudar em oração, nós vamos orar de maneira bem específica a respeito daquelas pessoas que, ao olhar para a história de Sara, em alguma esfera, em algum aspecto, se identificam com ela e percebem, puxa vida, eu estou vivendo um limite na minha vida, eu estou enfrentando uma barreira, eu estou enfrentando uma luta, há algo na minha história que eu não compreendo e pergunto, Deus, por que eu? Por que comigo? E nós queremos te ajudar. Nós queremos ir junto com você na busca de acesso a esse poder. Pela fé, Sara recebeu poder para ser mãe. Eu acho, irmãos e irmãs, isso simplesmente magnífico nas Escrituras Sagradas, porque Deus resolveu um problema dela, não é mesmo? Um problema dela. Deus arrancou dela a vergonha, a humilhação de ser estéril. Não sei se Sara tinha ideia de como o milagre na vida dela fazia parte de um projeto muito maior de implantação do reino de Deus no mundo. Eu queria que isso te provocasse, porque quando nós buscamos milagres e quando pessoas vêm até o nosso culto, vêm até a igreja, vêm com alguma necessidade, Deus ama abençoar. O nosso Deus é muito abençoador, presenteador, compartilha de si conosco de maneira maravilhosa. Mas abra o teu coração, abra a tua mente, perguntando, Senhor, será que esse milagre na minha vida não faz parte de algo muito maior para a expansão do teu reino aqui na minha vez, aqui na minha geração, aqui no meu tempo, aqui no meu lugar?